Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra da nossa segunda semana. Essa palestra quem vai estar dando para vocês é a Aline Padovani. A Aline ela é fonoaudióloga e é mestre em ciências pela Universidade de São Paulo. Além disso, ela é idealizadora do CONALCO e do curso avançado de BLW. A Aline é a minha grande parceira na primeira semana e na segunda semana. A gente está junto nessa, sonhando em transformar a alimentação infantil no Brasil. Ela vai estar falando nessa palestra sobre até quando vai a introdução alimentar. Tenham todos uma ótima palestra. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à minha aula. Para quem não me conhece, então, meu nome é Aline Padovani, eu sou fonoaudióloga, eu sou a idealizadora do CONALCO, sou coprodutora dessa semana linda que vocês estão tendo o prazer aí de assistir. Eu tenho um blog que é o Tá Na Hora do Papá, se alguém se interessar. E hoje a minha aula ela vai falar basicamente sobre o período de introdução alimentar, né? Eu dei esse nome, até quando vai a introdução alimentar, para a gente discutir um pouquinho o quanto de aprendizagem está envolvida nessa fase tão importante da educação alimentar, né? Então, esse nosso primeiro bloco de palestras na nossa semana fala sobre a educação alimentar, então fala sobre a base da educação alimentar, e eu queria trazer para vocês a enorme gama de oportunidades de aprendizagem que os bebês têm durante essa fase, tá bom? Vamos começar então? Então, como que a gente aprende a comer, né? A gente tem basicamente 3 formas de aprendizagem. A primeira delas é a familiarização. Então, a criança, através das experiências, ela se familiariza com aquilo e ela aprende a comer determinado alimento, né? Então, aquilo se torna familiar, não é estranho, né? Ele não se torna algo novo, porque é familiar. Existe um outro tipo de aprendizagem que é a aprendizagem associativa, e ela está bem relacionada aos aspectos psicossociais. Então, eu até trouxe esse videozinho para vocês verem um bebê comendo em família, ou seja, a criança vai associando o que é bom ou ruim, o que ela gosta ou não gosta, através do próprio ambiente dela. Então, nesse tipo de aprendizagem, é onde estão os estudos que falam de crianças obesas, né, filhos de pais obesos também. E nesses estudos falando que a genética, ok, pode até ter sua importância, mas que o ambiente obesogênico, ele é muito importante para o desenvolvimento da obesidade infantil. Então, é aí que entra essa aprendizagem associativa. E existe também a aprendizagem observacional, né, que é através do modelo. Então, quem me acompanha sabe que eu falo, por exemplo, sobre os talheres. Quando que eu começo a colocar os talheres para o bebê? Eu tenho que me preocupar se o bebê vai comer com a mão para sempre? Se você tem um modelo cultural de que as pessoas comem com talher, naturalmente a criança passa a se interessar em determinado momento pelo talher, né? Obviamente, a partir do momento que você começa a dar oportunidades também. Se, por exemplo, essa criança vive, se é uma criança indiana e na Índia se come com a mão, essa criança vai comer com a mão. Então, esse modelo que está muito baseado também em cultura e o que você tem na sua própria casa, ele é muito importante. E quem que vai proporcionar essas 3 formas de aprendizagem para a criança? A gente vai ter a família, né, como um todo, os cuidadores, então quem quer que seja, se for a babá, se for, enfim, alguém da família também, ou a creche, né, durante o período de introdução alimentar. Então essas são as 3 principais fontes de informação que a criança tem para aprender. E quando que a criança aprende, quando que o bebê aprende, quando começar a comer e quando parar a comer? Existem 2 formas. A primeira delas é em resposta aos próprios sinais de fome e saciedade.
Então, se eu permito com que a criança entenda que o próprio corpinho dela tem condições de dizer quando ela está com fome e quando ela não tem fome, mas ela se sente saciada, eu permito que essa autorregulação se faça presente. Ou eu também posso aprender isso em resposta a pistas externas. Então, por exemplo, quando eu obrigo uma criança a comer, mesmo que ela não queira, ou quando eu faço ela comer tudo que tem no prato. Então, o corpo dela vai aprender que enquanto tiver comida no prato, ela não vai parar de comer, porque ainda não chegou a hora de parar de comer. Então, essa é uma outra forma de aprender a começar a comer e quando parar, né? E o que é muito importante ressaltar aqui, esses dados são de uma revisão de literatura feita em 2014, e eles observaram que a maioria dos estudos está focado no momento da introdução alimentar até os 12 meses e depois acima dos 2 anos, nos comportamentos de aprendizagem acima dos 2 anos, né? Então, existe pouca coisa falando sobre essa transição, né? A transição que é justamente o fim da introdução alimentar, né? Aonde que passa? Eu mesmo, para fazer essa aula, eu trouxe muita informação sobre aprendizagem durante a fase de introdução alimentar, mas eu realmente tive dificuldade de encontrar estudos que falassem justamente desse período de transição. Como que a gente sabe, né, que a criança não está mais em introdução alimentar, né? Bom, a gente vai discutir mais sobre isso daqui por diante. Vamos falar então sobre os primeiros 1000 dias do bebê, né? Então essa frase aí, ela tá em bastante vigência, ela tá em bastante evidência, né? Porque os estudos estão deixando cada vez mais claro que o período da gestação e os 2 primeiros anos de vida da criança é o período mais importante da vida da criança, né? É uma janela de oportunidade incrível para você criar bons hábitos, para você criar uma criança que cresça de forma saudável. A gente sabe que é o período de maior formação de novas conexões cerebrais durante o desenvolvimento, mas é dependente também de uma série de fatores. E aí eu trouxe essa figura que faz parte da teoria dos sistemas dinâmicos, que a gente vai falar mais para frente, mas que resume bastante o quão dependente a gente é de diversos fatores, né? Então a gente tem o fator individual, né, que é relacionado à hereditariedade, à nossa genética, ele é relacionado à biologia, à natureza e aos fatores intrínsecos. Então, essa parte é aquela parte que a gente fala, cada bebê é único. Mas a gente também tem o ambiente. Então, está relacionado à experiência, ao aprendizado, à criação de oportunidades e os fatores extrínsecos, né? Então, fatores que não são inerentes ao indivíduo. E o nosso terceiro fator é a tarefa. Então, que tipos de tarefa essa criança está sendo exposta, né? Então, são os fatores físicos e mecânicos, que está bastante relacionado às oportunidades, né? Mas a tarefa em si, ela também é importante. Ela tem seu papel essencial na questão do ambiente, tá? Então, hoje, nessa aula, eu vou fazer um convite para vocês para pensar na introdução alimentar não só do ponto de vista dos nutrientes, que as minhas amigas e colegas nutricionistas vão trazer isso muito bem, já trouxeram na primeira semana, vão trazer diversas coisas agora na segunda semana. O que eu quero trazer para vocês é uma abordagem mais global, né, e holística da introdução alimentar. Tá bom? Então, a gente vai falar sobre maturidade neuromuscular, a gente vai falar sobre cognição, a gente vai falar brevemente sobre maturidade digestiva, que também não é muito minha área, mas eu trouxe algumas coisas para vocês que estão nos cadernos oficiais da Sociedade Brasileira de Pediatria. Acho importante trazer porque tudo isso mostra o desenvolvimento da criança até o momento em que ela realmente está preparada para ser considerada, né, ter passado dessa fase de introdução alimentar. A gente tem a autorregulação, a integração sensorial e as habilidades psicossociais. Tudo isso faz parte de uma visão muito integrada
como se fosse uma engrenagem que fizesse, que desse para a gente como que serão os resultados de alimentação futuro dessa criança. Tá? Isso tudo a gente está falando com base na educação alimentar. Então, a gente está começando do zero. A gente tem uma página em branco na nossa frente, né? Mais para frente, obviamente, eu e Lívia pensamos em dar para vocês condições de mudar quando a gente não começou certo, né? Quando a gente já está com algum problema, então como eu faço para reeducar, né? Será que é tempo perdido? Então, a gente vai falar mais sobre isso também. Mas hoje a gente vai falar essencialmente sobre educação alimentar e como começar certo aí nesses 2 primeiros anos. Então, em relação à maturidade fisiológica, né, a maturidade digestiva também, o que a gente sabe, né, é que nos primeiros meses de vida, trato gastrointestinal, rins, fígado e sistema digestivo, eles ainda estão muito imaturos. Então, a habilidade do bebê é muito limitada para manejar componentes diferentes do leite humano. Uma das causas é porque também existe uma alta permeabilidade do tubo digestivo. Então, o tubo digestivo do bebê pode se hipersensibilizar a proteínas estranhas à espécie humana. Por isso que a gente fala da importância de ficar atento, por exemplo, a oferecer outros tipos de leite que não o leite materno, porque são proteínas diferentes, né? E o rim ainda é muito imaturo, ele não tem capacidade de concentrar a urina para eliminar altas concentrações de soluto proveniente de alguns alimentos. Então, o que a gente espera? Que até os 6 meses de idade, o bebê seja alimentado com leite humano, que é um alimento vivo e dinâmico e tem diversas propriedades protetoras e imunomoduladoras. O leite humano, além de tudo, ele vai preparar todo esse nosso sistema fisiológico para receber outros alimentos. Então, ele vai ajudar nessa maturação. E a partir dos 6 meses, o bebê já começa a ter maior maturidade fisiológica e neurológica e atenuação também do reflexo de protrusão de língua. Muito interessante, né? Que ele começa a parar de jogar tudo para fora a partir do momento que ele realmente está pronto, que o corpinho dele está pronto para receber alimentos. A natureza é muito sábia. Se a gente olhar para o processo natural de desenvolvimento, sem muita interferência, é interessantíssimo ver como a natureza é sábia. A gente que insiste muito em atropelar as coisas também. E a partir dos 6 meses aproximadamente, as enzimas digestivas são produzidas em quantidades suficientes, ajudando na digestão. E uma coisa que eu queria deixar bem claro é que o pediatra ou, enfim, qualquer outro profissional da saúde pediu para oferecer o alimento antes dos 6 meses. Queria deixar bem claro que a Sociedade Brasileira de Pediatria, no Manual de Nutrologia, diz: não há evidências de que exista alguma vantagem na introdução precoce de outros alimentos que não o leite humano na dieta da criança. Por outro lado, os relatos de que essa prática seja prejudicial são muito abundantes. Então, a gente não pode afirmar que não tem vantagens, tá? Por outro lado, a gente pode afirmar que a maioria das pesquisas que buscam vem diversas desvantagens, tá? Então, por isso, a não ser que tenha realmente uma indicação óbvia e que essa indicação vai ser individualizada, não é uma indicação a nível populacional, a não ser que haja essa indicação, a indicação é de começar somente aos 6 meses, seja fórmula ou seja leite materno, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês em relação à maturidade fisiológica também. A gente ouve falar até o 1º ano de idade, a maior parte da energia dos nutrientes vem do leite materno. E esse gráfico é da Organização Mundial da Saúde, 2009, e é bem claro que quando o bebê começa a comer, a maior parte da energia dele ainda provém do leite materno.
tá? Então, a gente tem que considerar esse primeiro ano de vida como um ano de experimentação, em que o bebê realmente se acostume a comer e que na hora que ele realmente estiver pronto, a gente vai ver todas as... tudo que está envolvido nesse pronto, né, nessa prontidão para receber alimentos, ele vai, na verdade, começar a comer na hora que ele realmente precisa, né? Na hora que realmente a alimentação vai ser mais importante. Então, vocês veem que o gráfico, ele é crescente, ele não muda de uma hora para outra. Não é que a partir dos 6 meses, de repente, o leite virou água e não funciona mais para nada, tá? Então, vamos, acima de tudo, considerar isso, que a gente está falando de alimentação complementar. Então, a alimentação complementa o leite e não o contrário, tá bom? Sobre os aspectos psicossociais na alimentação. Bom, já inúmeras pesquisas já viram que o sucesso da alimentação complementar depende não somente do que é servido, tá? Então, não adianta só eu pegar os alimentos especiais, orgânicos e amassar eles e oferecer pronto, porque a gente sabe também que depende de como é servido, quando é servido, onde e por quem é servido. E o que os estudos comportamentais mostram é que quanto mais ativo for o estilo de alimentação ao qual a criança é exposta, melhor vai ser sua aceitação. Olha que interessante. E aí a OMS, ela trata isso como alimentação responsiva, e ela traz para a gente alguns aspectos psicossociais que devem ser incentivados e observados durante a introdução da alimentação complementar. Então, isso seria auxiliar diretamente o bebê e assistir as crianças mais velhas a se alimentar sozinhas, atentando-se sempre às pistas de fome e saciedade. Então, voltando naquele slide anterior, como é que eu aprendo quando que eu começo e paro de comer? Eu aprendo com as minhas próprias, com minha própria regulação interna, ou eu vou precisar de pistas externas, como se tem comida no prato ainda, eu tenho que comer até terminar. Então, esse tipo de aprendizagem associativa a gente tem que se atentar, porque é isso que a gente está ensinando, né, desde o princípio. Alimentar devagar e pacientemente, encorajando as crianças a comer, mas nunca as forçando. Então, não tem problema a gente falar que tá gostoso, incentivar a provar e etc e tal. O que não dá é realmente tentar abrir a boca à força, forçar, oferecer recompensa, uma série de coisas que a gente sabe que tá forçando a criança a comer no momento que realmente ela não deseja comer. A gente tem que respeitar também essa regulação interna do próprio corpo da criança, né? Eu sempre lembro de uma frase que eu realmente não lembro quem disse, mas não é uma frase minha, mas imagina você num self-service, né? Então você tá num self-service, passando de comida em comida, e tem alguém colocando no seu prato por você. Então você não tá escolhendo o que você quer comer, e nem a quantidade que você quer comer. Aí essa pessoa escolheu o quanto você quer comer. Aí quando você chega na mesa, você não pode começar a comer quando você quer e nem pode terminar. Uma outra pessoa vai colocar na sua boca o que ela quer que você coma, e você só vai terminar na hora que a quantidade que aquela pessoa pôs no prato acabar. Então, isso se chama empatia, né? Você se colocar na situação em que o bebê se encontra, né? Então, é algo para mim que me chama bastante atenção, porque me faz me colocar no lugar do bebê. Se a criança recusa inúmeros alimentos, você pode tentar diferentes combinações, texturas, sabores e métodos de encorajamento, não tem problema. Se não gostou da cenoura cozida, pode ser que goste de cenoura crua, pode ser que não goste de cenoura, né? E tudo bem não gostar, a gente pode não gostar de algumas coisas, não precisa comer todos os alimentos, né?
Minimizar as distrações durante as refeições, especialmente se a criança perde a atenção facilmente. Então, eu queria que a criança estivesse prestando atenção na situação de alimentação, né? E não na televisão, ou na música, ou na brincadeira. A gente sabe que muitas vezes é difícil, o que é mais importante é você perceber se a criança só come naquela situação. Quer dizer, se eu não tenho a televisão, eu tornei a alimentação dependente da distração, né? Então, ela só come assistindo televisão. Se não está assistindo televisão, não come. Como que ela está comendo? O que ela está aprendendo nesse processo? O que ela está ensinando ao corpo dela, né, nesse processo? É difícil falar porque eu sei como é difícil quando o filho não come, a gente tenta fazer de tudo e muitas vezes a gente acaba pecando por querer o melhor para o nosso filho, né? Mas eu acho que é mais a gente repensar o que é hábito e o que é o de vez em quando, né? Então, se a criança tá doentinha, ela não tá aceitando muito bem, e é só um período e ela realmente precisa comer, porque, sabe, não tá comendo muito bem, tá mal, tá prostrada. Quer dizer, vou assistir televisão uma vez ou outra, ok, mas o quão hábito isso vai virar, entendeu? Então, eu acho que é mais... A informação é mais para você repensar na aprendizagem do que para se sentir culpada por fazer aquilo ou não, sabe? Então, toda vez que eu falo da TV, sempre tem alguém que fala, mas eu não consigo de outro jeito, mas, sabe, é questão realmente de tentar. E tentar achar formas e meios, né? A escolha sempre, a gente sempre tem escolha, tá bom? E lembrar que no momento de alimentação, o momento de alimentação é um período de aprendizagem, né? E de amor. Então, falar olho no olho com a criança durante as refeições, fazer desse momento prazeroso, mesmo que você não coma, não esteja numa situação como essa da foto, que tem a possibilidade de comer em família, tenta sempre comer alguma coisa junto com a criança, tenta dar esse modelo para ela vê você mastigando, vê você usando os talheres, sabe? Vê você satisfeita com o que você está comendo, que é parecido com o que ela está comendo também. Então, tudo isso faz parte desse contexto psicossocial que comer é prazeroso, comer em conjunto é prazeroso, comer com outras pessoas é prazeroso, né? Quando a gente vai encontrar uma turma de amigos, o que a gente faz? A gente combina de se encontrar, de sair para jantar, de ir no churrasco, de ir na pizzaria, né? Então, o alimento, comer é muito bom, e é legal que o bebê aprenda isso desde o começo, tá? Em relação à autorregulação, então a gente nasce capaz de se autorregular, né? A ingestão do leite materno, ela é em resposta à fome e saciedade. Existe uma aprendizagem aí que é por causa e efeito, né? Então o bebê chora e ele é colocado no seio, e aí ele se satisfaz, né? Então ele chora, colocado no seio, se satisfaz. E a partir dessa repetição, ele assimila, né, que ele, quando tá querendo comer, ele chora, e quando ele não quer mais, ele simplesmente larga o seio. A gente não tem como quantificar, a gente não tem controle do fluxo, a gente não tem controle de horário, o leite é diferente em cada mamada, então tem hora que o leite é mais aguado, tem hora que o leite é mais grosso, mais gorduroso. Então, a amamentação em livre demanda, ela é a simplificação do conceito de autorregulação. Tá? Então, quem decide a hora de começar a mamar e parar é o bebê, né? Não tem como eu fazer ele mamar, não tem como eu quantificar o quanto ele mama. E o que eu tenho tentado passar para vocês, né, inclusive com o curso de BLW, inclusive com as mídias sociais, etc e tal, é a alimentação participativa e o BLW, que a gente não vai entrar mais a fundo aqui, mas que nada mais é do que respeitar essa autorregulação do bebê durante a introdução alimentar. É fazer com que essa livre demanda, por mais que a gente tenha como adulto a interferência como mediador, que a gente deixe o bebê o mais livre possível para controlar e continuar se autorregulando. A
Aí a gente vai entrar um pouquinho no desenvolvimento motor do bebê, que é algo que eu sou completamente apaixonada quando eu vou falar de introdução alimentar. Então vocês podem ver que assim, eu não vou entrar na parte dos nutrientes, né? Essa parte as nutricionistas vão falar brilhantemente aí para vocês. A gente vai falar essencialmente sobre o desenvolvimento, sobre todos os outros aspectos que complementam, o que está acontecendo no bebê com o bebê durante essa fase de introdução alimentar, né? Então, o bebê, ele é um ser completo, ele não está ali só precisando comer. Muitas outras coisas estão acontecendo paralelamente, né? E olha só que legal. A teoria dos sistemas dinâmicos, ela diz o seguinte, que no primeiro ano de vida existe uma sequência progressiva no que se refere à aquisição das habilidades motoras. Então, o bebê vai aumentando o seu repertório motor, os movimentos vão ficando mais eficientes e aí eles vão se adequando às intenções da criança. Então, ela vai aprendendo a ver, então ela vê, primeiramente ela não consegue pegar, depois ela olha e vai em direção, e depois ela olha, ela consegue pegar, e depois ela olha, consegue pegar e trazer para a boca, né? Então, pouco a pouco, o desenvolvimento motor, ele vai dando oportunidades para essas intenções. Mas não obrigatoriamente, porque um ato motor precede outro, aquele deva ser sempre anterior. Então, o desenvolvimento motor, ele segue sequencialmente, mas não necessariamente ele tem uma ordem certa, tá? E não necessariamente porque aconteceu antes, uma época mais precoce, vai facilitar a aquisição de outro ato motor, por exemplo. Então, falando da alimentação, por exemplo, se o bebê aprende a sugar no canudo com 6 meses, não necessariamente significa que ele vai mastigar mais cedo, né? Porque isso vai envolver uma série de outras coisas, como a gente viu naquele gráfico dos sistemas dinâmicos. Vai depender das tarefas, vai depender do ambiente e também do próprio desenvolvimento interno, intrínseco do bebê, tá? Bom, a maturação neurológica e as experiências ambientais, elas são recíprocas, né? Como a gente viu naquele gráfico. Então, uma favorece o desenvolvimento da outra. Como resultado da experiência, profundas mudanças maturacionais neurológicas vão acontecendo. E aí, paralelamente, essas mudanças maturacionais vão alterando a prontidão do organismo para assimilar todo o estímulo ambiental. Então, é algo complementar e recíproco, né? Eu dou a oportunidade, meu cérebro assimila, conforme ele assimila, ele vai me dando mais condição motora de ter mais novas experiências para dar isso, fazendo essa troca, né? Então, por isso que é chamado de dinâmico. E na questão da alimentação, a alimentação, então, é um processo recíproco também. Então, eu tenho habilidades específicas que vão ser dependentes, elas vão se desenvolver dependendo das características dos cuidadores e das crianças e das trocas entre elas. Então, lembrando o gráfico, então eu tenho as habilidades específicas, que é a nossa parte intrínseca, eu tenho as características, que é o nosso fator extrínseco, e eu tenho a troca, que são as tarefas. Então, que tipo de tarefa e oportunidade o cuidador dá para que o bebê tenha experiência e o comportamento motor se modifique, né? Ele comece a amadurecer a parte motora. E isso tudo nada mais é do que, resumidamente, dar oportunidades, tá bom? De forma muito interessante e muito coerente com a introdução alimentar aos 6 meses preconizada pela Organização Mundial da Saúde, o bebê tem maior controle sobre o ambiente que o cerca por volta dos 6 meses. E aí é onde começa o início do processo de reconhecimento externo e individualização. Quando começa, tá? Então, a gente não tem nada que faça magicamente o bebê mudar aos 6 meses. E 6 meses também é uma idade aproximada. Alguns bebês começam isso um pouquinho mais cedo, 5 meses e meio. Outros começam mais tarde, 6 meses e meio, 7 meses. Então, isso tudo é bem variável, porque é dependente, como a gente já viu, de fatores intrínsecos ao indivíduo, biológicos, tá? E os cuidadores? Qual o papel dos cuidadores? Estabelecer as fronteiras, a estrutura e os limites, né? Então, o bebê vai explorar o ambiente de forma segura.
E o maior desafio da gente como cuidador é oferecer um balanço entre autonomia e dependência. Porque não necessariamente quando eu falo em autonomia, eu estou falando em independência. Não vou deixar, por exemplo, quando a gente fala em BLW, deixar o bebê comer sozinho, não significa que eu não estou nem aí para o bebê comendo, muito pelo contrário. Eu estou dando autonomia para ele provar alimentos que eu considero seguros, que eu estou apresentando em formatos que sejam seguros, que sejam nutrientes específicos, ou seja, eu estou apresentando comida de verdade para o meu bebê, eu estou me preocupando se eu não estou oferecendo excesso de sódio, excesso de gordura. Então, tudo isso, o bebê é dependente da gente, né? Ele não vai na geladeira abrir a geladeira e pôr o alimento na mesa. Então, esse balanço entre autonomia e dependência é o que é o nosso grande desafio. A gente poder deixar com que eles ajam no ambiente para que eles possam aprender também. E aqui tem a bebezinha, né, olhando para o alimento e realmente tendo interesse, vendo, enfim. Então, nos 2 primeiros anos de vida, o desenvolvimento motor global, motor fino, então a pinça, por exemplo, e o desenvolvimento motor oral, eles vão anteceder o desenvolvimento das habilidades de autoalimentação. E já é sabido na literatura, a autoalimentação, ela favorece a ingestão nutricional e o crescimento. E isso tudo vai ser influenciado pelo quê? Pela cultura, pelo estado de saúde da criança e pelo bem-estar físico, tá? Nos primeiros 6 a 8 meses, o bebê ele começa a ter uma estabilidade de tronco e cabeça maior, o movimento de mãos e dedos e movimentos de boca e língua, eles começam a se aprimorar. E isso dá para eles a possibilidade cada vez maior de se autoalimentar. A partir dos 6 meses, aumenta as possibilidades pelo aumento substancial da complexidade desses movimentos, tanto em quantidade quanto em qualidade. Então, eu queria que vocês vissem que a partir dos 6 meses, a gente tem um bebê que motoramente está preparado para experienciar o meio, em um momento, voltando na maturidade fisiológica, em um momento onde a alimentação é complementar e o leite materno ainda é o principal alimento. Então, eu tenho uma pequena janela de oportunidade, onde, se eu der a oportunidade, em pouquíssimo tempo, ele vai aumentar a complexidade desses movimentos e conseguir se autoalimentar de forma eficiente, tá? E aí eu entro numa parte que eu acho interessantíssima falar. A gente ouve muito pouco isso. Eu não encontrei, honestamente, nenhum estudo que visse a nutrição, a alimentação complementar baseada nesse ponto de vista. Mas olha que interessante. Piaget, que é um grande estudioso de desenvolvimento neuropsicomotor, né, e de cognição, ele caracteriza a fase dos 2 primeiros anos de vida como a fase sensório-motora, né? Então, nessa fase, o bebê ele descobre o mundo através da ação. E olha que interessante como tudo vem se sobrepondo, né? Então, tudo isso que eu venho falando para vocês, todos esses aspectos, como a gente mostrou na primeira foto, eles estão funcionando como uma engrenagem, eles estão acontecendo simultaneamente, tá bom? Então, olha só. Então, nesses 2 primeiros anos, o bebê descobre o mundo através da ação. Então, ele é um potencial explorador. Qualquer coisa que ele vê chama a atenção dele, né? Ao mesmo tempo, paralelamente, Freud chamou essa fase de fase oral, né? Do nascimento até mais ou menos 1 ano, ele diz que a boca é o contato com o mundo que o rodeia, né, que rodeia o bebê, e que através de impulsos orais o bebê vai sentir dor, frustração e satisfação. E que sugar, morder, mastigar e comer são sinônimos de prazer independente da fome. Então, olha só, eu tenho 6 meses aí em que o bebê ele é um potencial explorador. Ele vai provar qualquer coisa que você coloque na frente dele. E a boca, por ser o principal meio de contato dele com o mundo,
vai fazer com que ele experiencie sensações através da boca, né? Então ele vai sentir, ele vai perceber o mundo através da boca. E olha que maravilhoso poder fazer isso com alimentos, com coisas que dão prazer, que têm sabores, cheiros, texturas, formas, né? Então, assim, eu tenho esses 6 meses, eles são uma janela de oportunidade. Esses 6 primeiros meses da alimentação complementar é uma janela de oportunidades incrível, porque eu tenho um momento onde o leite ainda é a principal fonte de alimento, onde eu não preciso que ele coma um absurdo de comida para se sentir satisfeito, e que eu tenho um bebê que está completamente vulnerável a experimentar qualquer coisa pela própria característica, estágio do desenvolvimento dele. Com o avanço do desenvolvimento motor, ele vai começar a levar o que chama atenção até a boca, e aí que começa o período de reconhecimento externo, como a gente viu, né, no desenvolvimento motor. Então, e esse período de reconhecimento externo, ele vai dando a capacidade do bebê começar a assimilar o meio ambiente através disso. Então, eu tenho o ato motor auxiliando no desenvolvimento da cognição, tá? Então, através da experiência, o bebê começa, pouco a pouco, né, devagarzinho, construir o seu intelecto também. Então, as características dos alimentos vão dar uma série de informações sensório-motoras, né? E, como eu já disse, essa é a janela de oportunidades. A gente tem uma janela enorme de oportunidades, milhões de conexões cerebrais se formando. E os sabores, então, por exemplo, quando o bebê só come uma papinha toda misturada, né? Aquilo vai dar para ele um tipo de informação. Se eu tenho uma diversidade de sabores, cores, formas, texturas, ele vai relacionar com uma série de outras informações. Então, eu não estou só relacionando o paladar, ele vai se relacionar com a visão, com o olfato, com o tátil, né? Então, eu tenho uma integração aí multissensorial. O cuidado vai ser nosso na escolha dos alimentos, né? Então, quando a gente também escuta falar, tipo, vai deixar o bebê comer sozinho, ele só vai comer porcaria. Não. Ele só vai comer porcaria se você só colocar a porcaria na frente dele, né? Porque se você dá oportunidades dele experimentar uma diversidade de elementos naturais, nutritivos, né? Que sejam bons para ele vai experienciar e o paladar dele vai ser construído com essa base. Então, é essencial que a modulação sensório-motora, então essa modulação, o que eu queria que vocês entendessem? A modulação significa que, a partir do momento que eu tenho experiência com algo, o meu cérebro, ele vai se adaptando para ter novas experiências com aquilo. Então, um exemplo bem claro. Quando eu pego um abacate, a primeira vez que o bebê pegar o abacate, ele vai esmagar o abacate. Ele vai esmagar, vai passar na cabeça, teto, enfim. Só que o fato dele fazer tudo isso com a mão dele trouxe informações sensoriais, né, que fazem o cérebro dele entender que o abacate tem uma determinada consistência, que se ele pegar muito forte ou muito firme, ele vai esmagar e ele não vai conseguir levar para a boca. Então, pouco a pouco, com novas experiências, a mão dele vai se modulando, né? Então, eu vou tendo uma modulação sensório-motora que permita que o meu cérebro sinta, né, tenha a sensação, a propriocepção do que está acontecendo, e ele mande impulsos motores que facilitem essa pega, né? Então, pouco a pouco, eu vou refinando esse movimento, tá? E isso tudo vai se fazer através da experiência. Então, eu vou melhorando performance, força, acurácia, tá? E aí vai surgindo o movimento de pinça, e a gente também tem essa modulação sensório-motora oral, tá? Então, o quão forte vai ser minha mordida, o quão forte vai ser minha mastigação, o quão rápido ou devagar, ou eu vou amassar, como que eu vou engolir, quantas vezes eu vou mastigar, como que vou coordenar tudo isso,
tá? Todo esse processo, ele não é consciente, a gente aprende isso inconscientemente, tá? Mas o bebê nessa fase tá aprendendo através da ação e tá disponível para aprender através da ação. Então, aqui tem um exemplo do que eu falei, né, de integração multissensorial. Aqui eu tenho uma papa que não me traz informação praticamente zero, porque ele comeu assim agora no almoço, ele vai comer assim na janta, e amanhã, e depois. E ele tá com a mesma textura, que tá com a mesma cor, o mesmo cheiro, o mesmo sabor. Aqui no segundo, eu já tenho informações, né, diferenciadas. Então, eu tenho mais cores, eu tenho mais texturas, né? Eu tenho, provavelmente, o sabor é muito parecido, o cheiro também não é muito diferente. E vocês podem ver que são os mesmos alimentos, tá? Essas 4 fotos, para mim, são muito especiais, porque elas mostram exatamente os mesmos alimentos. Aqui eu tenho um exemplo de alimentação participativa, tá? Então, é quando eu ofereço para o bebê, mas eu consigo pensar em toda essa questão sensorial também. E aí, eu tenho alimentos amassados, bem picados, porém, eles estão separados, eu consigo diferenciar o que é um frango, eu consigo diferenciar o que é um risoto, eu consigo diferenciar o que é cenoura, o que é a saladinha de legumes, tá? Eu consigo sentir diferenças. E quando a gente vai pôr na boca, eu sinto que isso tem gosto de frango, isso tem gosto de risoto, isso tem gosto de salada de legumes, tá bom? E aí, nisso, eu vou construindo, e todos eles têm texturas diferentes. E aqui está um exemplo de refeição do BLW. Então, são os mesmos alimentos, só que eles são disponibilizados em formatos que o bebê, aos 6 meses, tem a possibilidade de pegar. Então, não adianta eu querer dar uma comida dessa e achar que o bebê vai conseguir levar para a boca. Muitas vezes ele vai ficar mais frustrado do que qualquer outra coisa. Então, eu vou dar alimentos para que ele não fique frustrado, né? Que ele realmente consiga pegar, que vai ser essa apreensão mais rudimentar possível, mas que é uma apreensão possível de ser feita, de levar à boca, e que ele consiga aí manipular intraoral, enfim, vai ter reflexo de gag, vai cuspir isso, mas da mesma forma, essa questão desenvolvimental motor, ela tá ali preparando, né, todo o corpo do bebê tá preparado para cuspir esse alimento, caso ele não esteja sendo deglutido direito. A natureza é muito perfeita. Eu vou deixar como bônus as 2 palestras extras da doutora Kelly Oliveira Marques, tá? Eu e a Kelly tem um blog que é o Pediatria Descomplicada. A gente está escrevendo um livro sobre alimentação participativa. O livro está maravilhoso, vai sair em breve. Acho que vocês vão gostar muito. E a Kelly é minha super parceira, eu tenho curso avançado de BLW, ela dá 2 aulas sobre primeiros socorros, né, e, enfim, dicas de apresentação de alimentos, etc. E eu vou colocar essas 2 aulas dela na área de membros de quem conseguir aí virar um membro da semana e ajudar a gente a financiar essa semana linda que vocês estão assistindo aí, tá? Então, eu vou colocar essas 2 aulas aí como bônus para vocês. Bom, continuando, a gente vai falar agora de cognição, ou seja, a gente já falou do desenvolvimento motor, a gente já falou da integração sensorial, de como o sistema motor e o sistema sensorial estão envolvidos, e como eu disse, o bebê está aprendendo através da ação, então eu estou começando a desenvolver os primeiros traços de cognição, né? Então, o que Piaget fala? Que a partir dos reflexos neurológicos básicos, o bebê começa a construir o que ele chama de esquemas de ação, para assimilar mentalmente o meio. Então, ele diz o que? A inteligência é prática, tá? Então, eu construo um esquema de ação e eu aprendo a partir daquele esquema. As noções de espaço e tempo também são construídas pela ação. E o contato com o meio vai ser direto e imediato, sem representação ou pensamento. Então, o bebê pega o que está na mão. Aí o bebê suga o que está na boca. O bebê vê o que está diante de si. Então, tudo isso vão ser esquemas motores. Então, eu pego,
eu sugo, eu vejo. A partir desses esquemas, ele vai criando outros esquemas. Então, e a partir dos esquemas, ele vai aprimorando, né? Ele vai transformando ele vai modulando todos os esquemas e vai transformando, vai ganhando novos esquemas motores. E aí ele vai ver um objeto, pegar e levar a boca, né? E assim por diante, tá? O que a gente tem relacionando a cognição e alimentação? E aí que eu chego no BLW na alimentação participativa. São duas propostas de promoção da saúde e educação alimentar, no momento onde o bebê está mais disposto a receber informação sensorial, né? A receber a informação e assimilar a informação sobre a alimentação. E se ele é um agente ativo durante a introdução alimentar, ele vai interagir, aprender e assimilar os esquemas de ação, que serão os esquemas de alimentação, e não só a ingestão, através das suas próprias experiências. Então, eu tenho uma criança que aprende através das suas próprias experiências, e não das experiências que os outros colocam passivamente sobre ele. E o que eu queria ressaltar para vocês é a diferença entre dar comida na mão e dar autonomia ao bebê. Tá? Porque eu posso dar comida na mão esperando e tendo expectativas do que aquele bebê vai apresentar. Ou eu posso simplesmente dar autonomia para ele, eu estou dando oportunidade, eu estou dando autonomia para ele me mostrar o que ele vai fazer naquela situação. Então, a gente tem que pensar que as habilidades motoras globais, né, braços, pernas, tronco reto, cabeça reta, elas vão dando maiores oportunidades do bebê interagir com o meio. E as habilidades motoras orais vão se desenvolver e vão dar maiores oportunidades do bebê interagir com o alimento dentro da boca. Se eu dou oportunidade para ele desenvolver a parte motora, em pouco tempo ele vai conseguir se autoalimentar com eficiência. Em pouco tempo, ele vai assimilar que o momento da interação com a comida, além de divertido, também mata a fome. Então, eu estou dando ele a oportunidade de experienciar como ele quiser, para, com o tempo, né, não vai ser de uma hora para outra. Pode ser que seja, né, enfim, cada criança é única, mas a maioria das vezes não vai ser de uma hora para outra, não vai ser de um dia para o outro, vai levar alguns dias até que ele, dias, semanas ou meses, com que ele compreenda, através de toda essa experiência, que o que ele está levando à boca está enchendo a barriguinha dele. Então, esse aprendizado a gente não pode fazer pelo bebê. Então, o que acontece muitas vezes? Existe uma expectativa. As pessoas estão acostumadas com uma alimentação tradicional, ou seja, eu quero que o bebê coma uma maçã inteira, né? Então, eu vou lá, raspo a maçã e eu jogo dentro da boca dele. Não é assim que começa a comer? Vocês podem me corrigir, mas eu assisti muitas crianças começando a comer, e a maioria das crianças começa a comer jogando, encostando a colherzinha aqui, ó, na boca do bebê, e você joga o que tem dentro, e o bebê que se vire para engolir aquilo. Ou ele vai cuspir, máximo, né? Então, não é esperado que ele abra a boca e retire da colher de uma primeira vez. Se a gente tem esse modelo, esse padrão de introdução alimentar, quando a gente passa para um modelo participativo, que a gente espera realmente que o bebê seja ativo, a gente se frustra, né? Porque a gente tem a expectativa de que ele coma, porque afinal de contas, a partir dos 6 meses, o bebê tem que comer, né? É isso que tá aí na nossa cabeça, tá aí na nossa cultura, então ele tem que comer. Então, existe uma discrepância entre expectativa e realidade, porque a gente está lidando com um indivíduo, né, que, como a gente viu, é dinâmico e é dependente de uma série de fatores. Então, é importante a gente entender que isso não vai acontecer de uma hora para outra, tá? Não existe uma chavinha mágica. A maioria dos bebês, tá? Isso não inclui 100%, mas a maioria começa a comer realmente, se você dá a oportunidade, começa a comer de verdade aos 8, 9 meses. E se a gente voltar lá naquele gráfico do aleitamento materno, a gente vai ver que é bem nessa fase onde o leite, você tem uma maior necessidade energética aí de alimentação.
tá? Então, é bem nessa transição também. Então, são pequenas coincidências, digamos assim, em todo esse processo de desenvolvimento da criança. Então, o que a gente sempre tem que se perguntar é o que a criança está aprendendo no processo, né? O que isso está ensinando para ela, tá? Então, tenho essa janela de oportunidades, eu tenho esse período dos primeiros 1000 dias, em que a introdução alimentar faz parte. O que a criança está aprendendo? Então, se eu dou autonomia, mas se eu dou informações contraditórias, ela vai levar mais tempo para assimilar que é capaz de saciar sua própria fome. Então, ela não consegue. A criança, ela não tem, como vocês viram, ela está numa fase em que ela aprende pela ação, né? Então, ela não tem um conhecimento lógico aí para observar que, tipo, hoje minha mãe quer que eu coma tudo, não, hoje não quer. Então, isso fica realmente confuso para ela, e ela não vai assimilar, o corpinho dela não vai assimilar que ela pode saciar a própria fome dela enquanto ela estiver comendo sozinha. E essa é a principal diferença entre dar a comida na mão do bebê e realmente dar autonomia de verdade. Como o adulto encara a rejeição, no campo simbólico traz informações para a criança que permitem a ela ter a habilidade de provar coisas novas e diferentes. Então, nesse sentido, eu digo, se a criança é capaz de internalizar que ela pode colocar na boca e cuspir, e que não tem problema nenhum fazer isso, quer dizer, não existe nenhuma reação no meio que fale, não cospe, ou que fique realmente frustrado, que ela tá cuspindo, etc e tal, ou que ela pode simplesmente rejeitar, então eu não vou forçar ela a comer aquilo que ela não se interessou em comer. Isso tudo traz para ela, internaliza para ela um sentimento ok, de que eu posso provar um negócio novo e que isso não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, porque eu posso simplesmente rejeitar se eu não quiser. Quando a gente é adulto, a gente começa a voltar a ter mais essa possibilidade, porque a gente é dona do próprio nariz. Mas a gente tem pouca empatia para perceber isso na criança, porque muitas vezes a gente obriga a criança a experimentar o que ela não quer, né? E desde o princípio. Então, quando você é adulto, você simplesmente fala, eu não vou experimentar porque eu não quero e pronto, acabou. Né? Ou você experimenta e fala, não vou comer isso e pronto, e você deixa de lado porque você é dono do seu próprio nariz. Mas a criança, muitas vezes, ela não tem essa possibilidade, então ela vai internalizando que se ela se ousar experimentar alguma coisa, ela vai ser obrigada a comer aquilo, e ela não tem isso como uma lembrança boa. Então é muito importante que a gente entenda todo esse processo de assimilação e empatia em todo o processo, se coloca no lugar da criança. Então, o momento da refeição, ele vai dar uma série de informações essenciais no desenvolvimento da relação com a alimentação, né? Só que tudo isso a longo prazo, não vai ser de uma hora para outra, né? Então, a criança vai relacionar uma série de outras informações, né? E que vão, por exemplo, estar diretamente ligadas à preferência por determinados tipos ou grupos de alimentos, por exemplo, né? Então, como a gente viu a questão da aprendizagem associativa. Então, se eu sempre deixo ela comer, vou dar um exemplo muito claro, por exemplo, meu filho nunca comeu papinha, na verdade ele já comeu papinha, bem no começo, papinha amassada, mas depois disso nunca mais dei. Hoje ele não aceita muito bem sopa, ele não gosta da textura, ele rejeita, né? Então é importante a gente oferecer uma série de texturas também, para a criança não ficar com esse tipo de rejeição, né? Se familiarizar com tudo. Bom, a modulação motor oral, ela vai ser a mordida, a mastigação e deglutição. Os esquemas motores vão ser extremamente ligados ao número de oportunidades, como a gente viu, e está relacionado à janela de oportunidades. Na literatura já existe artigos falando que se você não oferece sólidos para a criança até os 9 meses, depois ela vai ter mais dificuldade de aceitar esse tipo de consistência. Tá, então, existe uma janela de oportunidades até os 9 meses, mais ou menos, em que se você não oferece, já é provado em literatura que existe uma rejeição. E uma coisa que eu trago para reflexão sempre é, a modulação motor oral é uma habilidade desenvolvida ou aprendida, né? A mastigação. Eu vejo muitas pessoas falando que a mastigação é aprendida. Eu realmente não tenho dados para provar para vocês de que a mastigação é uma habilidade desenvolvida,
tá? Mas eu acredito que os próximos estudos em BLW, né, feitos por fonoaudiólogos, habilitados aí a avaliar essas funções orais de uma forma adequada, vão mostrar pra gente que a gente estava estudando crianças que começaram a comer com colher, tá? E essas crianças, elas se desenvolvem de um jeito diferente. Então, é como se a gente estivesse estudando, assim, analogicamente, a gente estivesse estudando o andar das crianças, apenas crianças que passaram pelo andador. E a gente não estudasse as crianças que aprenderam a andar sendo deixadas livres no chão, né? Então, essa é a minha analogia e eu acredito realmente que a gente ainda vai descobrir muita coisa bacana através do BLW, tá? Na nossa área. Espero muito que alguém estude, eu tô morrendo de vontade de voltar. Enfim. Então, a pergunta que não quer calar é: até quando vai a introdução alimentar? Então, o que eu falei para vocês, assim como não existe uma idade mágica para caminhar, para falar, para comer, também não vai existir uma idade mágica para que a criança mude de fase, né? A gente sabe que a introdução alimentar e a janela de oportunidades até os 2 anos é uma idade bem aproximada e pode variar de criança para criança, tá? Não existe uma data certa. Mas no nosso guia alimentar para crianças menores de 2 anos, do Ministério da Saúde, de 2013, ele fala sobre o período de introdução alimentar até os 2 anos de idade, tá? Então, a partir dos 2 anos, a criança já não estaria mais em introdução alimentar. Só que o que isso significa? Significa que nos primeiros anos de vida de uma criança, o crescimento dela é acelerado, né? Ela tem enormes aquisições do processo de desenvolvimento necessárias para alimentação, como a habilidade para receber, mastigar e digerir outros alimentos além do leite materno, e ela deve ter autocontrole no processo de ingestão dos alimentos, chegando ao padrão alimentar cultural do adulto, né? Então, aproximadamente até os 2 anos, a gente espera o quê? Que a criança já esteja comendo uma variedade de alimentos em suas diferentes formas, texturas e sabores. Que a criança seja capaz de solicitar comida quando ela tem fome e que ela seja capaz de recusar ou parar de comer espontaneamente quando se sente saciada. E o paladar que vinha se formando desde a gestação, já nesse momento já está formado e a criança provavelmente já tem um repertório alimentar familiar no qual se basear. Então, ela já tem suas preferências, tá? Então, é nesse momento, né, é isso que a gente espera que a criança esteja aí atendendo para falar que ela realmente finalizou a introdução alimentar e ela tem um padrão cultural aí, alimentar próximo ao do adulto. Mas, como a gente está falando de desenvolvimento infantil, né, até então, é obviamente que eu vou entrar com vocês em todo esse aspecto para vocês entenderem um pouquinho melhor como que a criança também muda de fase, né, e por que é tão mais fácil trabalhar com a criança nessa janela de oportunidades do que trabalhar com a criança depois. Então, por volta dos 2 anos, o nosso querido Piaget fala pra gente que a criança muda de fase, né, e ela vai para o período pré-operatório ou estágio da inteligência simbólica. E aí, nesse estágio, o que vai acontecer? Lembra dos esquemas de ação que ela veio construindo até então? Ela vai interiorizando. Ela vai interiorizando e criando relações, né, cognitivas um pouquinho mais elaboradas. Então, nesse período, ela vai começar a categorizar. Então, ela já percebe cor, forma, tamanho e começa a diferenciar, né? Então, a inteligência e a cognição estão dando um passo à frente. E assim como você vai observar que a brincadeira mudou, o modo como a brincadeira está mudando, a hora da refeição também vai sofrer interferência, porque o modo da criança interagir com o mundo mudou completamente, né? Então, é nesse momento que a criança começa, por exemplo, a recusar determinado alimento pelas suas características, né? Então, ela associa com outras coisas além da própria experiência sensório-motora. Ela não está mais
só querendo explorar e levar para a boca, né? Ela vai associar, ela vai ter associação. Então, por exemplo, ela vai ver que o fulano de tal não come nada que tem verde, né? E faz cara feia porque tem verde. E aí aquilo traz para ela uma imagem de ruim. E aí ela traz isso para a alimentação dela. E assim por diante, né? Então, o modelo nessa fase é essencial também. A linguagem já está muito, né, diferente. Então, a partir dos 2 anos começa o boom de linguagem. E aí ela começa também a expressar em palavras quando e o que ela deseja comer. E quando não quer também, né? Então, começa a nomear alimentos, começa a dar adjetivos, bom, ruim, quente, frio, eca, que nojo, né? Então, nessa fase a gente já tem, a gente já consegue, a criança já consegue expressar a sensação e a relação dela com a comida, né? Diferente nos 2 primeiros anos, onde aquela coisa era primariamente sensório-motora. A parte motora, intelectual, social, emocional, tá tudo em desenvolvimento, né? Então, existe ainda também, nessa fase, um grande conflito entre independência e autonomia, né? Então, é um conflito onde a criança se sente dona do mundo, ela quer interagir, ela quer fazer as coisas do jeito dela, vai ser a hora que ela vai querer fazer sozinha, você vai querer dar, e aí ela não vai querer que você dê, porque ela quer ser independente. Então, é uma fase de bastante conflito, porque apesar dela querer, né, ter toda essa independência, ela querer fazer, ela querer falar, muitas vezes ela não consegue. Apesar dela querer falar, expressar seus sentimentos e saber o que está acontecendo, ela não consegue se expressar muito bem também. Então, é a fase também onde, obviamente, a gente sabe que tem muitas birras, porque a verdade é que a birra é só uma fase maturacional da criança mesmo, né? Ela tá amadurecendo e ela tá numa fase de transição, então ela também tem as próprias expectativas e frustrações e não sabe como controlar tudo isso. Então, a criança nesse estágio, ela é bem egocêntrica, ela não consegue se colocar abstratamente no lugar do outro, né? Ela não consegue ainda entender que o outro fica triste, e isso tudo, obviamente, você vai pouco a pouco ensinando a criança e mostrando para ela, e ela tem condições de ir assimilando também, não é que você simplesmente tem que deixar. Mas ela começa a perceber que existem regras, mas não é muito claro para ela o porquê que ela deve seguir. Então, a criança não aceita a ideia do acaso e tudo deve ter uma explicação. É a fase em que começam os porquês e os nãos, né? Não para tudo. Ela já pode agir por simulação, né? Então, como se fosse, então vamos fazer como se fosse um cachorro. Então, o jogo simbólico, ele começa a se estruturar. Ela possui percepção global, sem discriminar detalhes, e deixa se levar pela aparência, sem relacionar fatos. Então, por exemplo, se você oferece a salada, ela não quer comer, aí você faz um dinossauro com a salada, daí ela come, porque ela não consegue perceber, na verdade, que aquele alimento se modificou e ela vê, na verdade, o dinossauro e ela quer comer aquele alimento porque ele tem uma cara boa, né? Porque ele é divertido, etc e tal. Também é a hora de pensar direito, tipo, o hábito que eu vou construir. Então, não adianta tentar fazer o dinossauro toda vez. Vale mais a pena você começar a envolver a criança na atividade. Então, preparar o alimento, lavar, sabe? Fazer o molho da salada, ou coisas que tragam ela, que façam ela se familiarizar com aquele alimento, que é um tipo de aprendizagem muito bacana. A criança já tem uma coordenação motora fina muito melhor para manejar e entender para que servem os utensílios, né? E toda essa independência que surge, toda essa vontade de ser independente, então é muito provável que ela se interesse pelos talheres, né? Se já não estiver usando antes, né? É muito provável que nessa fase ela comece a se interessar aí pelos talheres. E aí, gente, então, o que a gente conclui de tudo isso? Que os resultados da alimentação futuros, eles vão ser dependentes de uma série de coisas, né? E não só se a gente escolhe o alimentozinho orgânico ali da feira. Eles vão ser dependentes das habilidades de autoalimentação, do desenvolvimento motor, cognitivo, social, das necessidades individuais da criança, tá? Tem criança que come porque come pouco mesmo.
né? E tudo bem, e tem criança que come muito porque come muito mesmo, e tudo bem também, tá? Vai depender da maneira como são alimentadas, né? Das respostas emocionais frente a novas circunstâncias, da interação com o adulto e também da genética, né? O fator biológico. E é muito importante lembrar, o próprio Ministério da Saúde ressalta que a introdução dos alimentos complementares deve ser lenta e gradual. É muito comum que a criança rejeite as primeiras ofertas, porque tudo é novo, mas é importantíssimo lembrar que no início a alimentação deve complementar o leite, não substituí-lo. Então é um resumo do que a gente falou. Existem crianças que se adaptam facilmente e aceitam muito bem os novos alimentos. Outras precisam de mais tempo, né? Então, quando você olha todo o desenvolvimento, você percebe que isso tudo pode ser diferente de uma criança para outra. E não deve esse fato ser motivo de ansiedade ou angústia para a família. No início, a quantidade que a criança ingere pode ser pequena. E após a refeição, se a criança demonstrar sinais de fome, ela não só pode, como deve ser amamentada. Então, o recado que eu queria deixar é: aproveitem essa fase em que a alimentação ainda é complementar e que o bebê está completamente disponível pelo seu próprio desenvolvimento a testar e experienciar o mundo para dar oportunidades. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que eu não tenha falado por muito tempo. Aqui estão alguns dos meus sites. Então, o curso avançado em BLW está com as matrículas abertas. Esse é o meu site. Tá na hora do papá.com. Eu dou muita informação sobre BLW, introdução alimentar participativa. Todos os dias eu tô postando no Instagram, tá na hora do papá, e no Facebook tá na hora do papá também, tá bom? A gente pode se falar depois, não tem problema, vocês podem me procurar nas redes sociais, tá? Um beijão e até mais.